Olá, oitavo ano, tudo bem? Espero que sim. Pessoal, na aula de hoje nós vamos continuar então o capítulo 14, a segunda revolução industrial e os alcances do movimento operário. É da página 82 à página 105 e hoje o prof vai falar um pouquinho da página 89 até a página 93, tá? Então, conforme já solicitei na aula anterior, eu quero que vocês estejam com o livro em mãos para vocês fazerem anotações, observações e tal, como se a gente estivesse em sala de aula, tá bom? Lá na página 89, vocês têm lá como título, Uma economia de alcance global. Então, assim, nesse momento de revolução industrial, a necessidade de ampliar o mercado consumidor, né, os mercados, isso vai gerar algo conhecido como imperialismo, tá? E aí, desse imperialismo, né, ou existe uma passagem do capitalismo para o capitalismo monopolista, tá? E faz surgir uma nova classe social, que seria uma nova, dá para dizer uma nova classe social, a oligarquia financeira. Ou seja, oligarquia se refere a poucas pessoas, né? Então, no capitalismo monopolista, no capitalismo financeiro, as empresas elas vão tentar se juntar, tá? Para grandes investimentos. E a partir disso, elas vão controlar um determinado setor. Então, no início, se tem um capitalismo industrial. No capitalismo industrial, você tem que ter o quê? Produzir em grande escala para você ter lucros, tá? Agora, nesse momento, o capitalismo ele é monopolista e financeiro. Então, monopolista, um monopólio, tá? A dominação da oferta de um determinado produto ou um determinado serviço também poderia ser, tá? Então, eles vão ter um controle sobre. As empresas elas vão se juntar e vão controlar isso, tá? As grandes empresas elas começam a controlar vários mercados e aí elas estão exercendo um monopólio. Em relação a esse capitalismo financeiro, ele vai estar relacionado à questão de finanças, de ações, de banco, tá? Então é algo também que a necessidade vai fazer isso naquele momento, porque sempre vão ocorrendo modificações, ampliações, que nem a gente conversou no chat da segunda-feira, né? Que essa ampliação, foi a necessidade que fez, né? Eles foram aperfeiçoando as tecnologias, foram aperfeiçoando a mão de obra, aquele mundo artesanal, aquela manufatura não supria mais as necessidades daquele momento. E aqui, capitalismo industrial também não está mais suprindo. Tá? Então, faz surgir, alguns estudiosos defendem que, nesse tipo de funcionamento, esse capitalismo financeiro, ou monopolista, ele teria existido até a crise de 1929, a queda da Bolsa de Valores de Nova York em 1929. Por que eles dizem isso? Porque quando você está relacionado à questão financeira, seria o quê? Para controlar ter um controle de mercado, o que as empresas faziam? Elas precisavam ter dinheiro também. Aí elas vão disponibilizar ações na Bolsa de Valores. E com isso várias pessoas vão estar investindo nelas. Tá? E aí, comprando as ações, tá? Essas associações de empresas, elas vão estar conseguindo dominar e ampliar o seu mercado. Porque quanto mais pessoas comprarem uma determinada ação de uma determinada empresa, mais ela vai estar tendo retornos, mais ela vai estar dominando. Tá? E essa Bolsa de Valores, então, seria uma grande instituição financeira que passa a ser o centro das negociações, ok? Principalmente em relação a essa compra e venda de ações, negociações de crédito e tal. Porque a indústria, se ela está ampliando, se ela está aumentando, digamos assim, ela precisa de recursos também. Então, ou ela disponibiliza essas ações para as pessoas comprarem, ela ter isso de volta,
ou ela vai recorrer a linhas de crédito, vai fazer empréstimos e tal. Por isso que o capitalismo começa a se tornar financeiro, que seria a parte bancária, digamos assim, tá? A produção em massa. Essa industrialização, ela vai fazer surgir, então, novos modos de produzir, tá? Essas mudanças, como a gente já conversou na aula passada, elas vão trazer inovações tecnológicas. E essas inovações tecnológicas, elas vão mudar a vida do operário. Não tem como não mudar, tá? Na primeira revolução industrial, alguns pesquisadores, alguns estudiosos já dizem que foi marcada pela alienação do trabalhador, tá? E gerou o fim da concorrência do trabalho artesanal, separando a vida do trabalho e o processo criativo do produtivo. Ou seja, que as pessoas elas não seriam mais tão criativas. Separou o criativo do produtivo. Por quê? Você vai produzir. Não vai mais ter a criatividade, não vai mais ter aquele amor naquela produção e tal. Lembram da charge de abertura? Quando dizia que ele trabalhou 30 anos e aí na sexta-feira ele iria pegar e ir até o final da esteira para ele ver a linha de produção, saber o que ele estava produzindo durante toda aquela vida dele dentro da indústria, né? Então, isso aconteceu lá na primeira Revolução Industrial. E isso, para os socialistas, então, né, para os seguidores lá do Marx, eles vão falar sobre essa questão da alienação. Esse exemplo da charge ali, ele está mostrando uma alienação. Ele não tem noção do que ele está produzindo. Ele só sabe que ele tem que fazer aquilo. Vai repetir, apertar aqueles parafusos lá, dia após dia. Tá? Correr 30 dias, correr 12 meses, e assim vai indo. Ele está fazendo aquilo sem ter noção da produtividade dele. Tá? E aí, no segundo momento da industrialização, que é o que nós estamos vendo, a segunda revolução industrial, ela seria marcada por uma segmentação e o aprimoramento da produção. Tá? E nesse aprimoramento seria a partir de duas práticas, o Fordismo e o Taylorismo. No Fordismo, ele foi criado por Henry Ford, tá? Nas primeiras décadas do século XX, tá? E foi uma estratégia que revolucionou a indústria automobilística. Tá? Por quê? Eles vão produzir, tá? Por uma linha de montagem. Nessa linha de montagem vai ser o quê? Vai estar passando numa esteira. Então, ela está indo ali. Tá? Já isso vai agilizar o trabalho. Tá? Parou um pouquinho, eu fiquei pensando no exemplo, né, no supermercado. Quando a gente vai no supermercado e no caixa tem, se é que vocês estão indo para o supermercado, né? Porque teoricamente, né, deve estar evitando sair na rua. Quando a gente vai para um supermercado onde tem esteira no caixa, acaba sendo algo, parece que mais rápido do que se é aquele mercado, né, que você coloca o produto, colocou lá no comecinho, né, do caixa lá. Aí tem que ficar empurrando de novo. Quando ele é esteira, aquela funcionária, ela não precisa ficar fazendo nada, não precisa ficar puxando, se espichando e tal coisa. Ela só bate aquele joelho dela lá, aquela esteira vai puxar todos os produtos, tá? Então, uma forma de agilizar a produção. O Taylorismo foi criado por Frederick Taylor, Frederick Taylor, no fim do século XIX. E ele consistia o quê? Na divisão de tarefas dentro da empresa. Tá? O prof. falou que o Ford criou isso nas primeiras décadas do século XX. Tá? Deixa o professor confirmar. Nas primeiras... Porque aqui no livro até aparece, digamos assim,
digamos não, ele está invertido, né? Porque ele vai falar primeiro do Ford, que vai estar falando da esteira, e depois ele vai voltar no tempo e vai falar do Taylor, porque o Taylorismo era a divisão por etapas de produção. Tá? Então, assim, esse produzir por etapas já é agilizar. E aí depois, além de produzir em etapas, não precisa nem carregar a peça de um lugar para o outro. Tem uma esteira que está levando. Isso vai fazer agilizar mais ainda o sistema. Tá? O terceiro parágrafo lá da página 90, ele diz, ó, a intenção de toda essa modernização era ampliar a produção para que se atingisse o maior número de mercados possível. Dessa forma, na segunda revolução industrial, podemos falar não apenas em produção em massa, mas também um consumo em massa. Tá? Então, se existe toda essa produção, é porque existe um consumo em massa. Se está se produzindo em massa, está se consumindo em massa. Tá? Isso nós também falamos no chat lá da última aula e assim por diante. Tá? Esse agilizar essa produção vai afastar, que nem a prof falou, cada vez mais o trabalhador do seu lado criativo. Tá? O prof sempre usa o exemplo do estojo, né? Vamos pegar aqui o estojo. O estojo da prof está estourando de coisas dentro, né? Se você vai estar produzindo esse estojo, tá? Nesse estojo, se você vai fazer ele do começo ao fim, tá? Você vai pensar, não, aqui eu posso colocar um bordadinho, esse negocinho do zíper aqui, eu posso estar fazendo ele um pouquinho mais, um pouco maior. Não, eu não vou colocar esse zíper aqui, eu vou colocar esse zíper de assim, né? Nem que a pessoa vai ter que fazer isso aqui com o estojo para pegar, porque, né? Fica mais fácil de empilhar os lápis, vou colocar uma divisória aqui dentro, ou não, tá? Então, isso seria o criativo. A pessoa ela vai fazer um estojo assim, e depois ela vai lembrar dessas condições. Eu poderia deixar o lápis em pé, eu poderia colocar aqueles elastiquinhos aqui dentro para prender o lápis e tal. Isso seria a criatividade do funcionário, do trabalhador. E com essa produção em série, com essa esteira, com essa divisão de trabalho, isso acaba não acontecendo mais. Lembram da charge do início? Passa 30 anos apertando um parafuso e não sabe o que está fazendo? Então, você passa lá 30 anos costurando o zíper, mas você nem sabe o que é isso aqui. Porque de repente você só tem esse pedaço e esse pedaço. E costurou o zíper. Mas você não sabe se isso é um estojo, se isso é uma nécessaire, se isso vai ser uma bolsa, se isso vai ser um calçado, se isso vai ser... Você não tem noção do que é isso. Tá? Então, essa produção em série fez morrer esse criativo do trabalhador. Tá? Aí na página 92 e 93, ele vai estar falando sobre a propaganda do progresso. Tá? Que todo esse desenvolvimento tecnológico, esse desenvolvimento financeiro e tal do século XIX foi palco de otimismo e perplexidade. Isso, perplexidade. Com essa crença num progresso, tá? Aí vai estar falando da exposição que eu comentei com vocês na segunda-feira, né? Que já o livro de vocês já está trazendo esse ano bem recente, bem antes essa situação. Lá vocês têm uma planta um mapa da Feira Mundial de 1900 que eu falei para vocês, né? De 1889, que era lá os 100 anos da Revolução Francesa, então em 1900 que houve essa feira internacional, onde eles mostraram todos esses avanços tecnológicos. Tá? E, através desses avanços tecnológicos, eles estavam querendo dizer o quê? Que os europeus, tá, assumiam a tarefa de civilizar as demais partes do planeta. Tá? Que essa seria um dos esforços do homem branco, tá? Que ele deveria estar fazendo para civilizar todos. Beleza? Depois falamos mais um pouquinho. Tchau, tchau. Até mais. Não esqueçam da camiseta de uniforme.